A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar estudando juntos, meu caro ouvinte, o recurso natural da comunicabilidade entre os dois planos da vida. O plano causal, a origem de toda a vida, de onde viemos, para onde retornaremos, o mundo espiritual. E o plano carnal, do mundo físico. A ponte de conexão entre esses dois mundos, você já sabe, não é, meu caro ouvinte? É a mediunidade. E ela se torna um tormento, torna-se torturante, quando não é bem utilizada, quando não atinge o seu propósito, dentro da tarefa que se cabe ao medianeiro que está preparado para realizar o trabalho com Jesus. E aí surgem as conexões indesejáveis, os fluidos criados pelas propriedades mais carnais que espirituais, portanto, configurando a enfermidade grave da obsessão. Você que acompanha conosco já sabe também que estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Já estamos na segunda apostila, portanto, o programa 2. Iniciamos o módulo 2, tema 4. Hoje vamos finalizar o transe mediúnico. Nós interrompemos do último programa o item 3 sobre as etapas do transe mediúnico. Já tínhamos comentado sobre a letra A indução ao transe mediúnico. Hoje vamos dar continuidade onde paramos a letra B desse tópico, o transe propriamente dito. Sintonia mental. Nessa condição, o médium que capta ideias e sentimentos do espírito comunicante, que lhe assomam à mente e ao mundo íntimo, jorradas em fluxo contínuo. Capta igualmente intenções, emoções, estado psicológico e outras características da personalidade da entidade. Tudo isso é momentâneo, meu caro ouvinte. Essa conexão do transe permite que o próprio médium psicofônico possa registrar todos esses itens do indivíduo que está se comunicando, suas intenções, suas emoções, seu estado psicológico e até trejeitos, a característica de falar, de como se expressa, sua articulação. Tudo da personalidade do comunicante é sentido pelo médium psicofônico naquele momento. O médium pode ter noção do que acontece ao seu redor, no grupo mediúnico, se o seu transe é superficial ou parcial, ainda que se mantenha ligado à presença e à comunicação do espírito. Então, mesmo no transe, permitindo a comunicação da entidade do mundo espiritual, se esse transe for superficial, o médium psicofônico continuará com a noção do que está acontecendo ao seu redor. O item seguinte desse tópico trata-se sobre o acesso à memória do médium. Às vezes, para que o espírito possa transmitir com mais clareza suas ideias, acessa a memória do médium. Isso explica, meu caro ouvinte, o porquê de determinadas personalidades com características peculiares estabelecerem comunicações com determinados médiuns. É porque existe afinidade, é porque existe experiência em comum, atos em comum, interesses em comum, às vezes no inconsciente ou de registro de vida passada.
Então, para facilitar a comunicação, o comunicante é induzido a buscar o acesso à memória do médium para facilitar a própria comunicação. Tal acesso é realizado em duas situações distintas. Letra A. Pelo espírito comunicante com a anuência do médium, ou seja, o médium permitindo. É o que ocorre nas manifestações de espíritos esclarecidos. Então, o comunicante é esclarecido, tem um desenvolvimento de experiência e maturidade, vai usar o que nós temos para oferecer do conteúdo verbal adquirido pelo conhecimento. Eis porque é tão importante a nossa qualificação, a nossa busca pelo conhecimento, o estudo a sós, com a inspiração dos nossos anjos guardiões, e também em grupo, para trocarmos ideias. O que um não entende, o outro vai ajudar. Então, no caso dos espíritos esclarecidos, utiliza-se o espírito comunicante dos recursos mnemônicos das conquistas que temos para oferecer para o comunicante. A letra B diz: pelo espírito necessitado de auxílio, em trabalho conjunto com as entidades esclarecidas e com a permissão do medianeiro. Aqui nós temos a assistência do anjo guardião, que vai estabelecer essa conexão e auxiliar o comunicante a usar a memória do médium e se manifestar. Para que os arquivos espirituais do médium sejam abertos e lidos, é necessário que ele esteja em estado de maior dissociação psíquica, ou seja, de transe profundo. O próximo tópico fala da manifestação mediúnica da entidade comunicante. É o momento em que o médium concorda efetivamente com a comunicação do espírito, transmitindo aos circunstantes suas ideias e seus sentimentos. Então a manifestação se dá exatamente nesse ponto, em que o médium entrou em transe profundo, surgiu a conexão com a memória do que se pode oferecer, ele concorda efetivamente com a comunicação e então começa a articular a palavra. Então não precisamos ficar esperando o espírito usar dos recursos motores orgânicos nossos como médiuns. Nós precisamos articular a palavra. Deixa fluir o pensamento, deixa a palavra seguir, que tudo vai correr dentro da manifestação com a assistência dos mentores espirituais que dirigem o trabalho. Durante o intercâmbio mediúnico, os perispíritos do médium e do comunicante permanecem unidos a fim de facilitar a ligação mental entre ambos. Então, eis aí como se dá a comunicação perispírito a perispírito, com a intermediação do anjo guardião, com os diretores do mundo espiritual, tomando conta do acesso até onde ele pode acontecer. Essa união é mais facilmente percebida nas manifestações psicofônicas, a ponto de, erroneamente, supor-se que o comunicante substitui o espírito médium. Mas, meu caro ouvinte, o que Hermínio Miranda tem a nos dizer sobre a ligação do manifestante com o médium durante o transe mediúnico? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. A ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, onde, em parte, se interpenetram. A aura, meu caro ouvinte, é aquela expressão do corpo mental, a irradiação dos pensamentos, das energias reunidas de todo o conjunto do espírito
perispírito e manifestação da sua mente em torno de si, caracterizando essa irradiação por uma determinada coloração específica. Daí a impropriedade do termo incorporação. Então, segundo Hermínio Miranda, a palavra incorporação, ela seria a substituição do espírito do médium pelo espírito comunicante e a utilização do seu corpo orgânico. E como não existe esse domínio, porque o médium comunicante psicofônico vai manter todo o controle sob a sua vontade, porque é dono do seu corpo. E isso se obtém através da consciência de que o corpo só pode ser usado com a concessão do próprio médium. Então o médium é dono do seu corpo, não permitirá que o espírito faça posturas inadequadas, como levantar-se, como bater na mesa, como gritar, como dizer palavras de baixo calão, ou seja, palavrões, insultar ou causar um prejuízo de energia através de uma ação corporal. Então o médium vai manter esse controle e isso se dá pela educação mediúnica. O que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelos terminais do perispírito de cada um, como o plugue de eletricidade se liga numa tomada. É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais, que estarão conectados aos comandos cerebrais, e dessa forma possa movimentar-lhe os instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias. Então tudo será vinculado a partir da organização material do médium, das suas funções motoras, as mesmas funções motoras que o espírito encarnado do médium tem sob controle e comando sobre si mesmo. Então essa concessão ela não é total. Daí Hermínio de Miranda não ser a favor da palavra incorporação, que muitos falam para designar a manifestação, mas quando na verdade não substitui o corpo do médium. Então o médium é senhor do seu corpo. Vamos continuar estudando o transe mediúnico já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos terminando o item que fala sobre o transe mediúnico. É a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Já estamos no programa 2, módulo 2, e hoje vamos finalizar o tema 4, o transe mediúnico. E para enriquecer o conteúdo do transe mediúnico, vamos abordar o livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O autor é o espírito André Luiz. No capítulo 21, que trata do desdobramento, no item sono artificial, André Luiz vai nos trazer a ideia do transe mediúnico
dentro dessa expressão de faculdade mediúnico desdobramento, também conhecido primordialmente no Livro dos Espíritos como emancipação da alma. Enfileirando algumas anotações com respeito ao desdobramento da personalidade, consoante as nossas referências ao hipnotismo comum, recordemos ainda o fenômeno da hipnose profunda entre o magnetizador e o sensitivo, ou seja, um tipo de transe mediúnico. Quem possa observar além do campo físico, reparará à medida se afirme a ordem do hipnotizador que se escapa abundantemente do tórax do sujeito, caído em transe, um vapor branquicento, que em se condensando qual nuvem inesperada, se converte habitualmente à esquerda do corpo carnal numa duplicata dele próprio, quase sempre em proporções ligeiramente dilatadas. Tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, o sensitivo, desligado da veste física, passa a movimentar-se e, ausentando-se muita vez do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins. Então, meu caro ouvinte, o transe mediúnico, também na emancipação da alma, é muito útil para designar, às vezes, descrições que os médiuns videntes não alcançam. Mas aquele que apresenta a mediunidade sonambúlica pode e deve colaborar muito com a equipe, trazendo todas as informações necessárias para que a equipe possa melhor atuar. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Vozes do Grande Além, Psicofonia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo sob o título Resgate. Na noite de 8 de janeiro de 1955, recolhemos a mensagem de P. Brandão, um amigo desencarnado que fora anteriormente socorrido por nossos benfeitores em nosso tempo de reconforto espiritual. No início de nossas tarefas, na noite mencionada, havíamos lido por tema de meditação a palavra do Divino Mestre, em que nos recomenda: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. E o comunicante amigo reportou-se à citação evangélica, a fim de trazer-nos a sua experiência, repleta de material para nossos estudos em torno do ser e do destino. Então a comunicação inicia-se assim: meus amigos, o texto que nos serviu de meditação nesta noite foi aquele das palavras de nosso Divino Mestre: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Certamente, por isso, determinam nossos orientadores algo vos fale de minha agoniada experiência. Há 2 anos, precisamente, tomei contato convosco. Nesta época, não passava de um infeliz psicopata fora do corpo físico. Triste doente da aflição na noite da angústia, carregava comigo todos os remanescentes da queda moral a que me despenhara. Com o auxílio da palavra edificante e da oração fervorosa, senti que o Evangelho do Cristo me transformava. Clareou-se-me a vida íntima e, amparado por braços amigos, fui conduzido a uma instituição de saúde espiritual. Por 10 meses consecutivos, submeti-me a tratamento. Revigorado, compareci diante de observadores e analistas de nosso plano, junto dos quais o serviço de socorro iniciado em vosso templo, a meu benefício, encontrou a continuação necessária. Subordinado a operações magnéticas, minha memória religou-se ao passado próximo e revi-me na existência última, encerrada há 30 anos.
nos primeiros lustros do século corrente, era eu um rapaz egoísta e leviano, amigo da aventura e adversário do trabalho. Desposei uma jovem rica e inexperiente, com o simples propósito de surrupiar-lhe a herança, já que o velhinho, que me seria sogro por alguns dias, abeirava-se do sepulcro, por ocasião de meu matrimônio. Filha única e órfã de mãe, após o decesso do genitor, minha mulher viu-se dona de considerável fortuna, que tratei de chamar a mim. Valendo-me de uma procuração que me permitia atuar com plenos poderes, vendi-lhe as propriedades e reuni em meu nome a importância de 900 contos de réis e abandonei-a fugindo para a Europa. A volúpia do ouro e do prazer entonteceu-me a consciência. Por 5 anos mantive-me entre o jogo e a dissipação, até que finalmente a miséria e a tuberculose me bateram à porta. E esmagado por atrozes desilusões, regressei ao Brasil. No entanto, surpreendido, vim a saber que minha esposa, incapaz de resistir à extrema pobreza a que fora por mim relegada, confiara-se ao prostíbulo, encontrando a morte no asilo de moléstias contagiosas, poucos dias antes de minha volta ao Rio. Foi então que o remorso terminou a obra que a moléstia começara. Em tempo breve, as aflições conscienciais me desligaram do vaso físico. Fantasma do arrependimento e da culpa, deambulei sem consolo nas trevas de minha própria vida mental. Não encontrava outras visões que não fossem aquelas de minha companheira a acusar-me, ou de meus erros a se erguerem indefinidamente diante de meus olhos. Sofri muito, até que o socorro divino me atingisse o coração desarvorado. Tornando ao governo próprio e acordado para os deveres do reajuste, vi-me imbuído da sincera disposição de recuperar-me. Esperançoso, perguntei por meu futuro, mas nossos instrutores foram unânimes em declarar que ninguém avança sem saldar suas dívidas. Atordoado, perguntava a mim mesmo por onde recomeçar. A verdade, porém, surgia clara aos meus olhos. A esposa desprezada era meu credor número 1. Busquei-a ansiosamente. Contudo, mais infortunada que eu mesmo, permanece ainda anestesiada na delinquência, imantada a cúmplices de ações reprováveis, em fundas tenebrosas das regiões inferiores. Ela, porém, é o meu credor principal, e em razão disso, é o ponto básico de minha restauração. Implorei o socorro da compaixão divina, e por intermédio daqueles heróis da beneficência que nos assistem, obtive permissão para nova romagem de luta, junto daquela que espezinhei. Tomá-la-ei sob minha responsabilidade e transportá-la-ei para o caminho da experiência humana, em meus braços, inconsciente qual se encontra. Renasceremos juntos no berço carnal, amparados por um coração materno que já se dispôs a recolhermos. Seremos irmãos gêmeos, filhos de um parto duplo. Serei o guardião, o tutor e o amigo. Em plena meninice, sofrerá ela as inibições orgânicas, que pouco a pouco interná-la-ão num leito de amargura em que possa retificar os desequilíbrios perispiríticos, e assegurando-lhe a manutenção e o consolo, atenderei à regeneração de que necessito. Conquistarei dificilmente o pão de cada dia para nós ambos. Renunciarei a quaisquer vantagens das vidas materiais, nem aspirações mundanas realizadas, nem sonhos de felicidade atendidos, no aprendizado novo que me cabe desenvolver. Envergarei a túnica do operário desfavorecido e sacrificado,
para descobrir no trabalho a essência. E devotado e contente, montarei guarda à companheira que caiu por minha culpa. Ser-me-á irmã torturada e querida, para quem devo adiar a concretização de qualquer esperança no que se refira à minha aventura pessoal. Eis aí, meu caro ouvinte, uma experiência relatada por um comunicante que inicialmente iniciou todo o resgate, toda a recuperação da sua vida de equilíbrio e saúde mental e espiritual em uma reunião mediúnica. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.